Eu até tenho um testemunho rápido que uma vez, é muito engraçada essa história, que eu queria muito uma coisa assim na minha vida, não vou ficar contando detalhes, mas eu queria muito uma pessoa, eu tava, enfim, me relacionando com uma pessoa e eu era muito apaixonada por essa pessoa. E aí, eu fazia de tudo, assim, sabe quando você, tipo assim, uau, né? E aí, eu demorei pra conquistar o coração dessa pessoa e quando eu conquistei, e quando a gente tava bem, eu fiz algo errado e perdi essa pessoa. Aí, gente, eu não me perdoava por nada nesse mundo. Eu falava assim, como que eu, que demorei 1 ano pra conseguir ficar bem e conseguir aquilo, de repente, por um vacilo meu, eu perco essa pessoa. E aí eu não me perdoava por nada, foi muito difícil esse processo. E aí veio o liberar perdão sobre você mesmo. Porque aí eu entendi que era assim, tá bom, eu fiz isso. O que eu preciso parar de perguntar por que aconteceu isso, mas o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Com essa minha falha, com esse meu erro? Gente, eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi tanta coisa que, assim, foi muito difícil esse processo. Eu abracei o processo, e Deus ia falando assim, olha, eu quero que você não faça mais isso. Eu quero que você não seja mais inconsequente. Eu quero que você tome cuidado na hora de falar com as pessoas. E Deus foi listando tudo que eu precisava amadurecer. Então, se você, às vezes, fez algo que você não se perdoa, para assim e ora, fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer que eu evolua com isso, sabe? Porque é aquela coisa, né? Você parar de ficar perguntando por que aconteceu, por que aconteceu, por quê? E falar o que eu preciso aprender. Então a gente tem que mudar essa visão e aí você começa a entender o que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida, tratar no seu coração e você começa a se perdoar. Hoje eu dou graças a Deus por ter acontecido isso, porque me fez uma mulher muito mais madura, muito mais cautelosa. Então é isso, sabe? Amém. Tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até quando você erra com algo que você achou que você não deveria errar, tem um propósito, né, E amigo? o segundo mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo. A gente só vai conseguir amar essas pessoas e liberar perdão para essas pessoas se a gente primeiro fizer isso pela gente, né? Muito bom. Exatamente. Né? E pra gente se amar, a gente precisa se perdoar. Eu gosto muito da... Eu acho também que a gente tem que lembrar da história do filho perdido. Que aqui o meu é filho perdido. Filho pródigo também. Filho pródigo. Que é exatamente isso, né? Muito. São 2 filhos, para quem não sabe a história, Jesus fala, ele conta uma parábola de 2 filhos que tem uma herança e tem um filho que chega uma hora pro pai e fala, eu quero a minha parte da herança porque eu quero explorar o mundo. E ele vai explorar o mundo viva. e ele torra a herança toda. E aí depois ele volta e aquele pai recebe ele de braços abertos e pede pra fazer uma festa e fica muito feliz que ele voltou e o irmão fica indignado. E Jesus quer mostrar que ele é esse pai. Ele é esse pai, ele não julga. Não ele importa tá o seu sempre estado, de braços né? abertos. Ele vai querer te receber. Então a gente Exatamente. tem que entender que esse é o pai que a gente tem. Amém. Não é Amém. um pai ou uma mãe que tem erros assim como eu e o Fih. É um pai que tá ali pra qualquer coisa. E a gente... Pode falar. Não, e a gente tem que lembrar também que Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente considera nosso inimigo e a gente não consegue liberar perdão pra essa pessoa porque a gente fica, ai, mas o que essa pessoa fez pra mim? Olha o que essa pessoa fez. Por que eu vou perdoar ela? Olha a maldade que ela me fez. Não é justo. E sei lá o quê. E aí você para pra realmente entender, foi Deus quem criou a vida dela também. Deus ama ela da mesma forma que Ele te ama. Muito bom. E isso me faz lembrar da história de Jonas. Porque o Senhor mandou Jonas ir para Nínive como se fosse um último aviso, né? De arrependimento para aquela cidade, né? E aquela cidade era uma cidade muito pervertida, as pessoas eram realmente muito más. E Jonas, ele fugiu. Ele não quis, né? Ele não quis, porque ele não conseguia lidar com a ideia de que o Senhor poderia perdoá-las, porque ele sabia que o nosso Deus é um Deus de perdão, ele não é um Deus de destruição. E antes do Senhor destruir a cidade, ele queria perdoá-los. Verdadeiramente ele queria perdoá-los. E Jonas sabia disso. E Jonas não conseguia lidar com a ideia de que o Senhor ia perdoar aquelas pessoas. Como assim você vai perdoar aquelas pessoas tão más e tão destruidoras e que só fazem o mal? Tipo, elas não merecem. Elas não merecem. Quantas vezes a gente não tem esse olhar, né? Não, mas essa pessoa não merece. Exatamente. E a gente tem que entender... Por isso que o Senhor fala pra gente amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos significa perdoá-los. E é uma decisão, que é o que a gente
gente falou antes, né? Você precisa decidir, você não vai ter o sentimento de, nossa, ele me maltratou. E perdoar não é aceitar também, sabe? Perdoar não significa que você vai aceitar que aquela pessoa te faça mal e continue fazendo as mesmas coisas. Você perdoa, você trata isso dentro de você, mas dependendo da situação, você tem todo o direito de se afastar da pessoa. E de não querer mais isso na sua vida, óbvio. Né? Porque ninguém é trouxa. Mas não, exato. Não é sobre isso. Mas é isso, a falta de perdão te aprisiona. Então, mesmo você não achando justo, mesmo você não querendo essa pessoa na sua vida, você precisa liberar perdão pra você se libertar. O perdão, ele fala mais sobre você do que sobre a pessoa, mesmo que não seja justo. Então, você precisa liberar perdão, perdoar, se livrar. E muitas vezes você pode falar assim, não, isso não cabe mais na minha vida, ok, eu te perdoo, incrível. Espero um dia lembrar sem dor, né? Como a Mari falou, não é que você esquece, mas você lembra sem dor. E passou, entendeu? E isso demanda tempo também, né, amiga? E uma coisa que... Uma coisa é um processo, né? Não, uma coisa muito legal que vocês estão falando também é que a gente precisa entender que o perdão não significa que a gente precisa conviver com aquela pessoa. É isso. A gente libera o perdão e às vezes a gente precisa de um afastamento saudável. A gente libera o perdão, mas a gente precisa se afastar. Isso não quer dizer que a gente não vai orar por isso. A gente não vai orar por a vida daquela pessoa, mas a gente precisa entender tudo isso. É isso que você falou sobre orar, é isso. Essa pessoa tem que estar nas nossas orações, sabe? A gente tem que pedir pro Senhor transformar o coração dela. A gente tem que liberar perdão. Não vamos mais conviver, ok, mas temos que continuar orando por aquela pessoa, né? Para que o Senhor possa transformá-las e não desejar o mal pra pessoa, né? Muito bom esse trecho, né? Você não imagina como tá o episódio inteiro. Então, clica aqui pra você assistir e não esquece de se inscrever e deixar seu like.